Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Estilos de Vida no Ar. Eu sou Sabrine Fetzner, psicóloga, e hoje falarei diretamente com você que convive com uma doença crônica não transmissível, seja hipertensão, diabetes, fibromialgia, câncer ou outras condições. E o assunto principal é sobre gerenciamento do estresse. Lembrando que ele não é um luxo, e sim uma estratégia de tratamento fundamental para a sua saúde. O estresse ele é uma resposta adaptativa complexa que permite ao organismo reagir a desafios. Inicialmente, ele serve como um motivador, mas quando ele se torna crônico, o que chamamos de desestresse, ele se transforma em um mecanismo de doença. O estresse crônico é uma epidemia global. Essa exposição prolongada gera sobrecarga alostática, ou seja, esgota os recursos do organismo. Quando percebemos uma ameaça, tanto real quanto imaginada, vindo pelos nossos pensamentos, nosso corpo ativa o que chamamos, na neurociências, de eixo HPA ou hipotálamo pituitária adrenal. Além disso, o nosso sistema nervoso simpático ele também é ativado. Isso leva à liberação de hormônios como cortisol e adrenalina. Para quem já tem uma doença crônica, esse estado de alarme constante é particularmente nocivo. O estresse crônico leva à ativação persistente do eixo HPA, o que se manifesta em sintomas como mudanças no apetite, no sono e na disposição, e a manutenção da ativação hormonal pode levar à desregulação imune, favorecendo tanto doenças inflamatórias quanto uma resposta imunossupressora, diminuindo a eficiência do sistema contra infecções e neoplasias. As doenças crônicas não transmissíveis, incluindo doenças cardiovasculares e diabetes de mellitus, por exemplo, estão intrinsecamente relacionadas ao estresse crônico e ao estilo de vida. O manejo do estresse é, portanto, essencial. Por exemplo, hipertensão e doenças cardiovasculares, o estresse crônico ele acaba causando uma elevação na pressão arterial e na frequência cardíaca. E essa desregulação do sistema nervoso autônomo leva a um estado de alerta constante e dificuldade em relaxar. Diabetes, por exemplo, o cortisol, liberado em resposta ao estresse, ele aumenta os níveis de glicose no sangue e estimula a resistência periférica à insulina. Para pacientes com diabetes, a experiência do estresse agrava os desfechos médicos. Fibromialgia e dor crônica, sintomas físicos frequentes do estresse crônico, são as dores realmente musculares e a tensão também. Intervenções corpo e mente, como yoga e pilates, ferramentas eficazes no alívio da dor crônica, incluindo a fibromialgia, proporcionando alívio e melhorando a qualidade de vida. O câncer, nesse caso, o estresse crônico ele é um fator que pode afetar a saúde. As evidências apontam que a manutenção da ativação hormonal pode gerar uma resposta imunossupressora, diminuindo a eficiência do sistema imunológico no controle de neoplasias. E alguns estudos sugerem que o estresse crônico ele pode aumentar o risco de certos tipos de câncer. O gerenciamento eficaz do estresse faz parte de uma das áreas da medicina do estilo de vida. E para amenizar os sintomas do estresse, um dos caminhos está na intenção de induzir a resposta de relaxamento, o contraponto fisiológico da resposta de luta ou fuga do estresse. A resposta de relaxamento na redução do tônus simpático
e aumento do tônus parasimpático, o responsável pelo relaxamento e calmaria, leva à redução da frequência cardíaca e pressão arterial. Um dos pilares cruciais nesse manejo é a autocompaixão, que é a disposição contínua de agir no interesse da sua própria saúde e bem-estar. Para iniciar a autocompaixão, passamos por alguns passos. Um primeiro deles é fazer uma pergunta inicial. Em momentos de esgotamento ou estresse, a pergunta essencial da autocompaixão é: do que eu preciso? Logo após, nós precisamos fazer a validação, que é o simples fato de fazer a pergunta que nos ajuda a ativar racionalmente e a validar as nossas necessidades, de que elas são importantes e dignas de serem atendidas. E para você aí que não sabe o que é a necessidade, é relacionada àquilo que é necessário para você naquele momento. Por exemplo, é necessário a questão da escuta, é necessário a questão da autonomia, é necessário para você um tempo somente para você. O que é necessário para você? No outro ponto, nós vamos superar então a exaustão, ou seja, não é egoísmo da gente suprir, né, as nossas necessidades, mas sim é necessário para tornarmos um adulto responsável. Você pode ter essa clareza perguntando se, por exemplo, precisa de privacidade, conforto emocional, um exercício, estabelecer um limite com alguém ou descansar. E aí, por base nesse processo, que a autocompaixão ela vai sendo um motor que nos leva a reservar um tempo para nós mesmos. Então, gente, recapitulando aqui, né? Então, primeiro a gente precisa saber e também ter esse autoconhecimento daquilo que nós estamos sentindo no momento. Eu acho que eu estou ficando estressada porque eu estou quase explodindo, ou porque eu estou começando a ficar muito inquieto, muito irritadiço, ou meu coração está acelerando demais. Depois eu começo a me perguntar: bom, mas do que eu estou precisando aqui nesse momento? O que está acontecendo comigo? Porque se estamos ficando estressados, é sinal de que alguma coisa está acontecendo. É algo que realmente está nos desestabilizando emocionalmente. Então, nós precisamos retornar e realmente nos questionar: o que eu estou precisando agora? O que está acontecendo comigo agora? E logo depois, quando eu faço esse questionamento, eu me permito a me mergulhar um pouco mais, investigar um pouco melhor sobre o contexto que isso me fez me desestabilizar. Poxa, eu tô aqui conversando com essa pessoa e ela não está me escutando. E isso eu sei que me estressa porque é muito importante para mim a minha necessidade de ser escutada, ou de ser validada por essa pessoa, ou de realmente ela se importar com aquilo que eu estou falando. Como ela estava fazendo outras coisas e ela não deu essa importância para mim, isso acabou me estressando. E aí nós vamos por esse caminho relacionado à autocompaixão. Agora, gente, estamos chegando então ao final do nosso podcast e eu não poderia deixar de reservar um tempo para você colocar em prática isso mesmo. Coloque esse momento de praticidade antes de dormir ou em qualquer horário que você puder e não estiver fazendo nada, tá? Ou, se você não puder agora nesse momento, reserve um momento, pause o que você estiver fazendo, para a gente começar a diminuir essa quantidade de cortisol no seu organismo. Vamos lá então? Essa é uma técnica não meditativa, mas ela te faz induzir essa resposta de relaxamento de uma forma mais instantânea, que se chama o relaxamento muscular progressivo, o chamado RMP.
O RMP é uma forma efetiva de reiniciar o seu sistema de excitação. E a prática diária, ela pode fazer com que diminua esse acúmulo de estresse excessivo durante o seu dia. Então a resposta a esse estresse psicológico, ele aumenta então a tensão física, e ao fazer esse exercício nós estaremos liberando essa tensão muscular e induzindo a ativar o nosso sistema nervoso parasimpático para reduzir esse estresse e desencadear esse relaxamento do corpo. Primeiro de tudo, você vai se sentar confortavelmente numa cadeira, no sofá, na cama ou realmente onde você estiver, mas sentir confortável, sem ter ali os braços em cima da mesa. Coloque a posição dos braços de uma forma confortável também. E agora esse momento é muito importante. Feche os olhos suavemente. Respire profundamente pelo abdômen, soltando o ar lentamente, imaginando que você sopra para longe a tensão do dia. Agora, aperte as mãos em punhos com força, com toda a força que você conseguir. Mantenha a tensão por cerca de 5 segundos, sentindo a rigidez. E silenciosamente você diz: contrair. Agora, solte abruptamente a tensão. Pode soltar aí a sua mão, sentindo essa sensação de alívio fluir para fora dos seus músculos. E silenciosamente diga: relaxar. Faça uma pausa, sentindo o relaxamento, uns 10 segundinhos. Vamos então para os braços e ombros. Levante os ombros em direção às orelhas, tensionando o máximo que você conseguir. Vai lá em cima como se você estivesse alcançando a orelha. Mantenha essa tensão por 5 segundos. Agora, libere rapidamente e solte esses ombros. Deixe os ombros caírem e relaxarem, sentindo a diferença. Aproveite agora para inspirar. Segure um pouquinho o ar e solte o ar pela boca. Liberte-se de toda a tensão, estresse e desconforto. Agora, contraia os músculos dos olhos. Vamos forçar ali a nossa sobrancelha, trazendo bem para o centro, como se você estivesse assim muito emburrado. E você vai empurrar as suas sobrancelhas assim como se estivesse empurrado com muita força. Aperte, mantenha essa tensão por 5 segundos. E agora, relaxe a sua testa. Sinta a suavidade ali em cima da testa. Se não conseguir, tenta relaxar com os dedos na testa, massageando, para realmente voltar esse processo do relaxamento muscular. Agora, aperte bem a sua mandíbula e faça um sorriso falso, como se você estivesse empurrando o sorriso de orelha a orelha e realmente forçando ali o sorriso, fechando bem a boca e cerrando a mandíbula. Segure a boca ali naquele sorriso falso e fechado, com a mandíbula cerrada e fechada por 5 segundos. E agora abra a boca e sinta
a tensão muscular do teu rosto se dissipar. Vamos para a respiração. Respire de uma forma bem lenta e profunda. Inspire por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Segure o ar. 1, 2, 3, 4. E solte o ar de uma forma bem lenta pela boca, mas de uma forma agora prolongada por 6 segundos. Não faça essa respiração de uma forma muito rápida e nem muito profunda utilizando o teu peito, tá? Se você tiver com dificuldade para ter uma consciência corporal, coloque as mãos ali no teu abdômen e sinta a tua barriga empurrar a tua mão lá para frente, sabe? E quando você for soltar o ar, aí você vai encolhendo a barriga como se tua mão estivesse retornando ao estado normal. Vamos novamente para a respiração. Então, inspire o ar. Sinta que o ar está entrando, se é quente ou se é frio. Segure o ar por 4 segundos. E agora expire o ar de uma forma lenta pela boca. Muito bem. Deixe ir toda a tensão, todo esse esgotamento, esse cansaço na hora da expiração. E agora, gentilmente, traga sua atenção de volta ao ambiente e abra os olhos. Bom, gente, lembre-se que o estresse crônico, então, ele é um fator de risco universal e que ele agrava suas condições de saúde. Ao praticar ativamente o relaxamento muscular, você estará induzindo a atividade do sistema nervoso parasimpático e fortalecendo a sua saúde de uma forma mais proativa. Ou seja, você vai estar ajudando, né, o teu corpo a relaxar, a voltar ali nesse momento de baixo nível de cortisol e adrenalina, que é o que mais precisamos no momento. Então, o relaxamento, ele é uma habilidade, né, que se aprimora com a prática e mesmo que seja por apenas 10 ou 20 minutos por dia. A sua saúde e o seu bem-estar, eles merecem a sua atenção. Então, gente, comecem hoje, façam a pergunta essencial da autocompaixão. Do que eu verdadeiramente preciso para ser saudável? Próximo episódio. Tchau, tchau.